Gente, eu quero falar aqui sobre um assunto que deixa muita gente irritada, né? Especialmente torcedores do Clube Atlético Mineiro, o Galo, né? Ficam muito irritados, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? Lá na Libertadores da América de 1981, quando o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro, teve aquela confusão, né? O Reinaldo foi expulso, o Éder foi expulso, o Chicão foi expulso, o Palinha foi expulso, o João Leite foi expulso, e aí o Atlético ficou sem o número mínimo de jogadores para disputar a partida. E aí, como estava empatado, ficou declarado empate e o empate classificava o Flamengo. E aí vieram dizer: ah, mas foi tudo armado, que quem tinha que ganhar era o Atlético. Olha, gente, me desculpa, mas negativo, 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 tá? Então vamos lá. Futebol não tem receita de bolo, né? Não tem regra feita. O Atlético poderia ter ganho do Flamengo e ter se classificado? Poderia. 11 contra 11? Poderia. Mas seria muito difícil. A chance maior de passar era do Flamengo, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque o que o regulamento previa é que empatando o jogo ia para a prorrogação e continuando empatado na prorrogação, o Flamengo seria o classificado. Por quê? Porque o Flamengo era o campeão brasileiro e o Atlético era o vice-campeão brasileiro do ano anterior, tá? Então, o empate na prorrogação classificava o Flamengo. Quando dois times de alto nível jogam, isso é uma vantagem que não pode ser desconsiderada, né? Agora, o outro ponto, que é o fundamental, é que o time do Flamengo não era melhor que o Atlético Mineiro. O time do Flamengo era muito melhor que o Atlético Mineiro, mas bastante melhor que o Atlético Mineiro. Então eu vou provar isso. Como é que o Atlético Mineiro formava? Goleiro João Leite. Um bom goleiro, mas nada de excepcional, né? Lateral direito, ou Orlando ou Alves. Seja um ou seja outro, jogadores medianos, tá? Na zaga central, Osmar Guarnelli. Muita técnica, jogador técnico, jogador capacitado, mas também era um jogador de uma marra, né? De um salto alto, de uma máscara muito grande, tá? Veja o que aconteceu lá na final em 1980 entre os dois clubes do Brasileiro e quem é que entregou dois gols pro Flamengo que deram o título ao Flamengo, tá? Quarto zagueiro, Luizinho. Extremamente técnico, muita qualidade, mas um pouco lento, tá? Jorge Valença, lateral esquerdo. Jogador comum, tá? Aí vamos pro meio campo. Chicão, jogava absolutamente nada, só sabia bater. Um brucutu, tá? Toninho Cerezo, esse sim, jogadoraço, craque, né? Todas as posições do campo, né? Sempre pronto para municiar atacantes, né? Com muita técnica, com muita dinâmica. Era um jogador à frente do seu tempo. Esse sim, né? Palhinha, grande jogador, mas que estava em final de carreira, tá? Isso foi provado. Dali ele foi pro Santos, do Santos ele foi pro meu Vasco da Gama, né? Jogou nada em nenhum dos dois lugares, estava em final de carreira, né? Ponta direita, Pedrinho Gaúcho, jogador absolutamente comum, absolutamente comum. Centroavante, Reinaldo, esse sim, gênio, 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 talvez o maior centroavante que esse país já teve, tá? E na ponta esquerda, Éder, que era um jogadoraço, né? Botava a bola onde queria, fazia cruzamentos excepcionais, mas ele era bom tecnicamente, mas não era taticamente. Sabe aquela coisa de vir fechar o meio-campo para prejudicar o ataque adversário? O Éder não fazia, ele ficava lá, quando a bola não estava no pé dele, ele ficava lá com o, a mão na cintura e não ajudava na marcação, não tinha função tática, e isso já era superado até naquela época, tá? Então a gente vê que o Atlético Mineiro era um bom time, né? Mas não era um timaço, timaço, timaço. Agora vamos ao Flamengo. Raul, goleiro fora de série, tá? Leandro, o melhor lateral direito que eu vi na minha vida, né? E zagueiro também, tá? Marinho, jogador de alta técnica e grande capacidade de marcação. Moser, no mesmo estilo do Marinho, né?
só que ainda impunha um pouco mais de respeito, né? Júnior, extremamente técnico, avançava muito bem, tinha deficiências da defesa, mas o quanto ele era útil no ataque compensava isso, tá? Meio campo, Andrade, futebol clássico, muita técnica, né? Adílio, passes açucarados, boa movimentação, quando caía pela esquerda deixava as defesas loucas, né? Zico, hors concurso, né? Vou resumir numa frase: o maior jogador brasileiro que eu vi em ação na minha vida, tá? Tita, tecnicamente muito bom na ponta direita e taticamente também, porque avançava como ponta e compunha o meio campo na hora de defender. Tinha muito fôlego, muita inteligência e muita técnica, né? Nunes, centroavante absolutamente oportunista, não tinha bola perdida para ele e ainda por cima ele se movimentava pela área com muita maestria, abrindo espaços para os seus companheiros. Lico, como dizem, o próprio Zico diz isso, é a cereja do bolo, né? Porque entrou no time no decorrer da Libertadores, acertou o time, né? Bom, naquele Flamengo e Atlético eu acho que quem jogou foi o Baroninho, né? Mas o Baroninho era um bom jogador também, né? Agora, o Lico era, assim, tecnicamente muito bom e taticamente muito bom também. Na minha modesta opinião, tinha que ter ido para a Copa do Mundo de 1982, tá? Então, eu acho que não resta dúvida. O time do Flamengo não era melhor que o do Atlético, era muito melhor do que o Atlético. 11 contra 11, poderia perder? Poderia, futebol é futebol. Mas a possibilidade de perder era pequena, seja porque tinha o regulamento a seu favor, seja porque tinha um time melhor. E ali o Flamengo passou, foi vencendo todas as etapas, ganhou a Copa Libertadores da América com sobras e depois deu um chocolate no Liverpool no Mundial de Clubes de 1981. Sim, eu chamo de Mundial, tá? Gente, por gentileza, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, sobretudo compartilhe, e muito obrigado a todos, a todas e a todos.